Bom, gente, boa noite, sejam bem-vindos em mais um encontro Flash. E como um Flash, a gente pretende abordar de forma muito objetiva o nosso tema de hoje, que é... Tá escondido. Primeiro eu, gente. Bom, antes da gente começar, eu quero agradecer aí alguns vizinhos, né, professores também e até familiares, que a cada semana tem nos dado um feedback, um parecer, né, sobre como tem sido e como tem sido observado, né, a dinâmica, as observações, né, o bate-papo que a gente vem realizando. Então agradeço a presença de vocês, agradeço o retorno de vocês. Lembrando, né, que todos os vídeos são gravados, embora ao vivo, são gravados e colocados lá no YouTube, por enquanto na minha conta. Mas não se preocupe, não precisa curtir, porque a gente não tem essa expectativa, tá? A gente que curte passar esse tempinho com vocês, ok? Bom, vamos seguindo. Quem estiver aí em casa e quiser deixar o áudio habilitado para poder falar também, interagir conosco, fiquem à vontade, tá? Nós temos aqui hoje a Suelen, Bianca, Dudu, Índio, Matheus, Jéssica, eu, Isaac e Rian. Tem uma tropa aqui, né? Tem uma tribo aqui. Bom, como eu estou afastado deles, tá, eu vou tirar a máscara para que vocês possam me ouvir um pouco melhor, tanto eu quanto a Jéssica. Bom, o tema de hoje, primeiro eu, né, a gente quer falar de uma forma muito simples e objetiva, e para a gente fazer de forma objetiva, nada melhor do que uma dinâmica. Então eu vou pedir aqui àqueles que estão presentes, Bianca e Suelen. A Suelen pediu para não participar. Gente, quem não quiser participar não tem problema, tá? Quem quer que elas participem? Levanta a mão aí de cara. Todo mundo. Todo mundo, gente. Mas ó, não pode ficar. Ó, a Letícia quer assistir vocês, por isso que ela foi embora, porque no último ela falou que ficou com vergonha. Tá bom, não precisa ficar constrangida, gente. Vou pedir então só a Suelen e a Bianca. Tá faltando uma cadeira. A Bianca pegou? Já começou a estragar a dinâmica de hoje, gente. Esse aí, ó, meia hora pra uma cadeira. Tá ao vivo, mas tá gravado, tá? Bianca, eu vou pedir então pra você colocar a cadeira de novo no lugar. Bianca acabou com a dinâmica de hoje. Eu quero ver colocar no lugar certo. O problema é colocar no lugar certo. Tem uma régua aqui, peraí. Quer uma régua, André? Gente, quem desalinhar na hora da dinâmica, eu paro a transmissão, hein? Deixa eu colocar uma musiquinha de fundo, né? Dinâmica sem música de fundo não é dinâmica, né? Vou pedir então para que todos se coloquem de pé na frente da cadeira. Eu vou me afastar. Na frente da cadeira. Vou pra lá, Vai lá, Jéssica vai substituir a Suelen, porque a gente é porque quase elas mesmo tamanho. têm uma mesma estatura, todas por favor com a máscara, na frente, em pé. Gente, para quem tá em casa, eu vou pedir para desabilitar o áudio. Eu vou pedir, deixa eu ver aqui, eu vou pedir ao pastor Wagner, que foi o primeiro, né, a representar aí a nossa galera de hoje. Vou pedir ao pastor Wagner para nos dizer quem é o maior dentre os 4 participantes da dinâmica. Mateus. Possivelmente o maior é Matheus. Mateus é o maior. E quem é o menor? Visivelmente é a Jéssica. É a Jéssica ou... Nem de salto! Nem de salto. Meu pai! Vou falar que ela tá roubando não, mas que ela apelou. Jéssica é a menor. Bom, vou pedir então pra Jéssica dar 2 passos pra frente. 2 passos pra frente. Mais 1, 3. Vou pedir a Bianca para dar 1 passo pra frente. Vou pedir ao Índio para dar 2 passos para frente. Jéssica, dá 1 passinho para trás. Aí. Agora eu vou pedir a Letícia que nos diga quem é o maior. Letícia, o seu áudio está bloqueado, tá? Ou você está pensando? Ou você só congelou a tela e saiu? Não, tô aqui
ainda, tá aí, que saiu a imagem. Mas olha só, agora ficou entre o assim, dando passo pra frente, ficou entre a Jéssica e o Índio. Mas, Mas o Matheus ainda é o maior. Mais alto. ok, beleza. Agora eu vou pedir para todo mundo sentar sem arrastar a cadeira, por favor, gente. Podem sentar, cada um no seu lugar. Segura essa cadeira pra sentar, pelo amor de Deus. E agora, vou pedir ao meu amigo Eliseu. Meu amigo Eliseu, diz pra gente, você consegue observar com facilidade aí quem é o maior? Pra mim é o Índio. Agora ele foi bem Tá irônico. na ponta dos pés. Agora ele foi... Tá bom, gente. Muito obrigado por participarem da dinâmica de hoje, tá? Vocês podem ficar à vontade. Pode tirar a cadeira da... Podem Pode ficar à tirar a cadeira vontade. do lugar? Pode tirar do lugar, pode sair, pode desalinhar. Quem que? Vou pedir para deixar apenas uma cadeira aí, tá? Apenas uma cadeira. Duas, né? Uma só. Uma só. Os demais podem ficar à vontade, tá? Bom, gente, como a gente observou, né, de forma simples, mas todos eles possuem tamanhos diferentes, né, e quando se colocam em uma posição, notoriamente alguém se torna maior do que o outro. Porém, dependendo da posição em que eles se colocam, essa diferença de tamanho diminui. Eles passam a se colocar de forma mais próxima do tamanho uns dos outros. Então, o objetivo dessa dinâmica tem a ver com isso, sobre como nós nos colocamos, na posição em que nós nos colocamos, ou nós estaremos ressaltando aos olhos dos outros uma diferença, ou a gente vai se colocar numa condição de igualdade, aonde não existe um maior e nem um menor. E contrapartida, também entendemos que à vista dos nossos olhos não é perceptível aquele que se torna primeiro ou último, né? Como eu pedi para eles chegarem para frente, para trás, quando a gente olha, né, observando aí a altura, quem é maior, quem é menor, a gente não percebe quem está na frente e quem está atrás, ok? E de forma simples, a gente ilustra sobre a importância da gente buscar nas nossas ações essa igualdade de efeito por aqueles que nos observam, mediante as nossas atitudes, ao nosso posicionamento. Então, a gente vai abordar aqui, né, alguns exemplos que estão no nosso cotidiano. Por exemplo, aniversário do Guanabara, em outubro aí, ó, tá chegando, a gente sempre quer correr para ser o primeiro para chegar lá na porta do Guanabara, né, para pegar as melhores promoções e tal. Parece que o Guanabara tem aniversário todo dia. Tem, o ano todo inteiro. dia. Isso quando não atropelam você que está no primeiro lugar. Exatamente. A gente tem o exemplo do BRT, né, que todo dia a Rede Globo faz questão de mostrar, né, ali. Então todo mundo quer ser o primeiro naquela fila, né? Quando a gente faz um concurso público, nós queremos ser o primeiro ali para poder passar naquele concurso tão almejado. Pelo menos o primeiro do número de corte, né? É verdade. Bom, e também tem uma outra referência muito boa, que inclusive nosso amigo aí, Pastor Wagner, citou semana passada, sobre o filme A Procura da... Já ia falar o filme errado de novo. A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade, exatamente. E me lembrou de forma imediata a busca, né, pelo personagem representado pelo Will Smith, o quanto ele procurava ser logo o primeiro da fila para dormir, para comer. E ele, no seu estágio, ele tinha que ser o primeiro e o melhor naquilo que ele fazia para que ele conseguisse aquela vaga de emprego. E a gente encontrou uma referência no livro da vida, né, como a gente vem explanando até como uma referência de vida pra gente, sobre um grupo de amigos que em determinado momento eles caminhavam juntos já há bastante tempo, eram amigos mesmo, convergiam até na maioria das vezes no mesmo propósito, apesar de opiniões diferentes, mas num determinado momento eles começaram a discutir sobre quem seria o primeiro ou quem seria o maior dentre eles, né, ou quem poderia assumir o papel de liderança, digamos assim.
E exatamente nesse momento em que havia essa disputa, parecia até que estavam indo para pegar o BRT, um amigo nosso, né, o conhecido Jesus, ele fez uma demonstração orientando de que aquele que deseja ser o maior ou aquele que deseja ser o primeiro, que sirva uns aos outros, né, que preste serviço uns aos outros, que seja o primeiro a fazer algo bom, que seja o primeiro a ter a iniciativa para aquilo que é tão relevante, né, na nossa sociedade. A gente até separou, né, uma frase que diz: quem não serve para servir, não serve para ser servo. Essa frase é bem clássica, né? Todo mundo, quando a gente fala sobre servir e sobre servo, sempre vem essa frase na nossa mente. Óbvio que existem algumas versões, né? Quem não vive para servir não serve para viver, e quem não serve para servir não serve para ser servo. Isso aí eu já me confundo, porque eu não sou boa de digitar. É muita enrolação na minha cabeça. Mas falando em servir, aproveitando alguns temas que a gente já abordou aqui, eu acho que o pessoal está bem inspirado. Bianca, foi embora, gente? Foi, Renato. Poxa, ela vai assistir então quando chegar em casa. Semana passada fui prestar uma carona, né, para uma colega de trabalho nossa, uma amiga nossa. E aí, poxa, parei na porta de quem? Da Bianca. Parei na porta da Bianca, sem querer, de forma inesperada. Ela apareceu no portão. Você não quer entrar? Tá bom, eu entro. Eu entro. E aí, pra quem assistiu lá do tema, né, visita inesperada, né? Logo ela se prontificou em fazer um café, mas a visita era bem rápida, acabou não dando tempo. Mas ficou para uma próxima oportunidade, eu vou lembrá-la disso. Mas de forma simples, no nosso cotidiano, às vezes fazer um café para alguém no nosso local de trabalho, até mesmo dentro de casa, né, acordar um pouquinho mais cedo, preparar aquele café da manhã. Ainda bem que eu tô afastado da Jéssica para ela não me dar aquela cotovelada. Mas, olha a dica. Mas de forma simples, dar uma carona, servir um café, ajudar a carregar alguma coisa, né, a quem estiver próximo a nós ali no dia a dia, e ajudar um vizinho. Quantas das vezes, né? Semana retrasada um vizinho teve um problema no carro e a gente atrasado para vir trabalhar, mas poxa, não dava para deixar de perguntar se precisava de uma ajuda. E às vezes esse desejo... Outro vizinho já foi ajudar. Outro vizinho chegou antes de mim, né? Ele foi primeiro nesse caso. Foi primeiro em ajudar. E aí o vizinho, não, pode ficar tranquilo, vai lá pro seu trabalho que já tem alguém aqui me ajudando. E às vezes no nosso dia a dia a gente deixa isso passar, porque a gente está tão preocupado com as nossas necessidades, a gente se coloca em primeiro lugar em algumas condições, em algumas situações, e a gente esquece de prestar algum auxílio, de dar alguma assistência a quem está ao nosso lado. E nesse aspecto, a Jéssica até me recordou de uma situação que aconteceu algum tempo atrás, na qual nós estávamos todos juntos, né, com um grupo de adolescentes e jovens. E aí nesse grupo, de repente chegou um rapaz, mais ou menos assim, de meia idade, e ele tinha dependência química, né? Sofria com essa dependência química. E a gente ficou assim, caramba, o que a gente vai fazer? Como a gente pode fazer para ajudar? E aí os meninos nos chamaram nesse momento para juntar ali ideias para que a gente pudesse... até, né? Exatamente. Para que a gente pudesse fazer algo pelaquela pessoa que tanto estava necessitando. E aí tivemos uma ideia de levá-lo, né, até um local para ele dormir, e no dia seguinte a gente buscar ele para depois levar ele para um abrigo, que tratava, né, dependentes químicos e tal. Sendo que o que a gente teve de... Como é que eu falo? De experiência, foi a questão da ajuda. Ver que ele precisava de uma mudança, ver que ele precisava ali de oi, eu tô aqui, me ajuda. E a gente ali estava próximo dele, né? Não conhecia esse rapaz e a gente estava ali para ajudar, né? E esse é a importância de nós estarmos todos atentos uns aos outros, né? Para poder ajudar, né, as pessoas. A gente lembra até assim de forma muito similar, né? Para quem conhece um pouquinho sobre esse livro, né, o livro da vida, sobre o bom samaritano, né?
alguém que estava necessitado ali no caminho, no percurso de muitas pessoas, e muitos se desviavam, né, porque tinha o eu, né, à frente do próximo, né, e graças a Deus que apareceu uma pessoa ali para prestar aquele socorro, talvez uma pessoa que não seja tão esperada como nesse caso, né? Adolescentes vieram nos abordar, poxa, a gente precisa fazer algo por aquela pessoa. E eles fizeram questão de nos acompanhar no carro para poder levá-lo até um local, pagar a diária daquele local, uma noite, e no dia seguinte foi conosco até o local. Né? E me lembro também de algumas ocasiões em que meu amigo Índio aqui usava da habilidade, né, de cabeleireiro, né, barbeiro, e colocava-se à disposição de pessoas, né, necessitadas, moradores de rua, para vir até ele, né, ele já tinha um local pronto e ele fazia lá aquele serviço com muito amor, muito carinho. E aí a gente se remete a uma outra referência, né, na qual Jesus disse: eu lhes dei um exemplo, eu deixei um exemplo para vocês. E quando a gente se depara com essa referência, com esse exemplo, né, de pensar no próximo, de colocar o próximo, né, até maior do que as nossas próprias necessidades, ele endossa com uma referência dizendo: serão mais do que felizes se vocês praticarem essas coisas. E de que coisas são essas? Hoje a gente vai se estender um pouquinho, né, porque a gente não pode deixar passar essa dinâmica que a gente quer fazer para vocês hoje. É um simbolismo, tá? Mas que sirva de exemplo, que toque mesmo no nosso coração, para a gente se atentar a esses detalhes. Não são somente com pessoas que a gente não conhece, né? Mas com pessoas também que estão ao nosso lado, no nosso dia a dia, e que muitas das vezes precisa de uma ajuda, e às vezes a gente passa despercebido e não vê o que a pessoa está necessitando, né? Não se trata somente de pessoas que a gente não conhece, mas de pessoas também que estão no nosso dia a dia. O André vai fazer uma outra dinâmica, tá, gente? Dá pra ver aí? Beleza. Posso mudar de novo? Bom, talvez você esteja se perguntando: o que quer dizer isso? Talvez no primeiro momento a gente não compreenda. Mas quando a gente olha para uma cena dessa, para uma representação dessa, igual Jesus fez com os seus amigos, no caso, né, pelo relato bíblico, pelo relato, né, no livro da vida, era comum naquela época que os hóspedes, ao chegarem em determinado local, os servos da casa iam até os hóspedes lavar os pés, porque pela caminhada, pelo trajeto, era muito comum que os pés estivessem sujos. E para que eles se sentassem à mesa, para que eles estivessem de forma confortável, eles tinham os seus pés limpos por esses servos. E nessa ocasião, Jesus, o próprio Jesus, que se destacava, né, pelo seu reino, pela sua representatividade do reino de Deus aqui na terra, ele fez esse ato. Ele realizou a lavagem dos pés dos seus amigos, daqueles que o seguiam. Isso. E num primeiro momento, gera um constrangimento. Não sei se você sentiu isso. Mas, para mim, se alguém vem para lavar os meus pés, eu me sentiria completamente constrangido. Inclusive, eu passei por uma situação parecida com essa semana. Eu fui prestar uma assistência para uma amiga
que havia arrebentado o seu tênis, e a primeira coisa que ela fez foi, poxa, mas eu tenho chulé, mas o meu pé pode estar sujo e tal. Eu falei, não tem problema, mas o constrangimento de quem tem os pés, numa certa ocasião, de forma exposta, gera um constrangimento, ainda mais lavar os pés, né, ter os nossos pés lavados. Então, é muito desconfortável para quem tem os seus pés lavados numa ocasião como essa. E parece, até quem olha, parece até que é uma condição de humilhação, né? No caso de ter pessoas que tinham essa função com os seus hóspedes. Mas quando a gente realiza esse simbolismo, tá? Igual foi praticado aqui hoje, é uma posição de honra. Você poder lavar os pés, poder servir aqueles que te fazem bem, aqueles que estão à sua volta, aqueles que são o seu próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo é você estar sensível, é você estar disponível a suprir as necessidades, como naquela ocasião a necessidade era de lavar os pés. E ali ficou somente essa linda mensagem de que é uma posição de honra, é uma condição de honra poder servir mediante a primeira necessidade que surge. E Jesus simplesmente ele não pensou em quem ele era, mas ele precisava fazer, ele precisava ensinar que aquela posição não era uma posição de humilhação, mas sim uma posição de honra, de ensinamento para aqueles que estavam à volta dele, né? E aí ainda tem uma referência que ele diz assim, ó, pratiquem o amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Como é gratificante você poder honrar alguém que está próximo a você, principalmente alguém que te conhece, né? Você ter atitudes que declaram honra a essa pessoa. E aí eu te pergunto, mas e aqueles que não merecem a nossa ajuda? O que a gente faz? Óbvio que a gente vai passar por pessoas que só querem sugar ou extrair de nós aquilo que a gente tem a oferecer e até se debruçam naqueles que são considerados, como você já ouviu, né, Índio? Algumas vezes, bobo. Né, Sueli? Bobo, né, Dudu? Às vezes as pessoas têm um olhar para nós considerando que nós somos bobos em ajudar, bobos em servir, bobos em doar. Tanta gente aí roubando para ter alguma coisa e a gente usando o pouco que tem para poder compartilhar com o próximo. E aí fica a dica. Tem um livro chamado Efésios, lindo esse livro, de uma referência romana, né, inspirado até para os Efésios, né, naquela ocasião, mas que diz assim, ó, atuem como se fossem para Deus e não para os homens, porque Deus nos dará recompensa mediante aquilo que nós fazemos. Então essa é a resposta para aqueles que nos consideram bobos ao servir ao próximo. Então não podemos pensar que estamos agradando ao próximo, mas sim fazemos por eles porque estamos agradando o coração de Deus. Dessa forma, vou ceder a palavra ao meu amigo Wagner e após o compartilhar do vasto conhecimento e com certeza inspirador, eu vou pausar a nossa gravação e a gente continua o bate-papo, ok? Não, eu quero apenas registrar esse primeiro momento que eu participo de Flash, né? Algo rápido, né? Dinâmico. Agradecer aí toda essa manifestação das dinâmicas feitas e, quem sabe, até colocar duas palavras que possam dar continuidade a esse tema. Duas palavras que nesse presente século, né, no século XXI, nós sentimos muita falta. Uma delas é empatia e a outra delas é altruísmo. O que é empatia? O que é altruísmo? Empatia é aquilo que eu sinto pelo outro, ou seja, eu consigo sentir a dor do outro, eu consigo sofrer o sofrimento do outro, mas eu não posso apenas sentir, eu não posso apenas viver no sentimento, né? Porque se eu viver só no sentimento, aí vai ser pena e não será compaixão, né? Aí o que acontece? Entra em ação a palavra altruísmo, que é a ação em direção àquele que sofre, a ação em direção àquele que está vivenciando um momento difícil na sua vida. Então hoje o que mais sentimos falta são pessoas empáticas e pessoas altruístas. Quem sabe a gente pode discutir isso aí mais à frente em outros temas. Com certeza. Com certeza.
Bom, gente, eu vou fazer uma pausa ali na gravação, encerrar nossa gravação, e aí eu queria ouvir, na perspectiva de vocês que estão assistindo ao vivo, e até experiências que vocês tenham passado e que isso tenha sido relevante para vocês e com certeza será para a gente também.